Fala pessoal, eu sou o V e já dizia os 7 minutos que um mortal podia bater de frente com os deuses. Hoje vamos analisar a trajetória que levou ao confronto do assassino de xamãs versus o mais forte da era moderna. Ou, pelo menos, ele ainda se tornaria o mais forte. Então vamos começar falando o que é o mundo de Jujutsu Kaisen e o que são esses tais feiticeiros ou xamãs. Jujutsu Kaisen se passa no Japão, que é amplamente habitado pelas maldições, que são parasitas, espíritos malignos que são invisíveis aos olhos humanos. Eles são criados por sentimentos ruins que os próprios humanos sentem, como raiva, medo, arrependimento e mágoa. E para combater essa ameaça existem os feiticeiros Jujutsu, ou xamãs, humanos que podiam ver essa outra realidade, que podem ver as maldições e assim podem exorcizar elas e pôr um fim à ameaça, para proteger a realidade daqueles que não são feiticeiros. Mas é aí que entra a pegadinha de Jujutsu Kaisen. O diferente de outros shonens, os animes de lutinha, os feiticeiros não são mostrados como algo que vai lá, combate as maldições e são recompensados por isso. E até glorificados. Não. Longe disso. A vida dos feiticeiros é mostrada de forma crua e verdadeira, onde muitas vezes um feiticeiro, na verdade, a vida de ser um feiticeiro, na verdade, é um legítimo inferno, onde em seu trabalho eles presenciam as maiores atrocidades, sejam elas causadas por maldições ou por outros feiticeiros. Nesse mundo essencialmente cruel, os feiticeiros nunca vão ser reconhecidos, ou sequer vão receber um obrigado das pessoas que salvaram. Até porque elas não veem a ameaça, eles nunca vão ser lembrados ou celebrados, mas sim morrer de maneira jovem e muitas vezes de maneira traumática. E nisso tudo existe os clãs de feiticeiros, que possuem habilidades únicas que se fecharam em famílias para proteger linguagem sanguínea, originando diversos clãs que conhecemos como clã Zenin, onde pessoas que nascem com pouca energia amaldiçoada e não servem para essa vida de feiticeiros são excluídas, marginalizadas e chegamos nisso tudo. Toji Zenin, o homem que nasceu com a condição da restrição celestial, que faz seu corpo não ter nenhuma energia amaldiçoada, o que para o seu clã, que era o mais tradicional, fez ele ser visto como um erro, como um merda. Ele foi excluído e marginalizado pelo próprio clã. Esse tratamento do clã Zenin fez ele se tornar um monstro. Para vocês terem uma ideia, quando Toji era criança, ele era jogado em um poço com maldições, como punição por ser tão fraco. Mas a restrição celestial que tira sua energia amaldiçoada também aumenta todos os seus atributos físicos até o auge da força bruta e velocidade humana, o que fez ele sobreviver a tudo isso. Toji se torna o auge da força e do físico humano, mas mentalmente ele odeia esse mundo e todos os feiticeiros, esses mesmos feiticeiros que foram responsáveis pelo seu trauma, responsáveis pela sua vida ter sido um inferno, só porque ele era diferente. E assim vemos o primata, como ele é mencionado, avançar contra o mundo Jujutsu. Mas antes de seguir com Toji, precisamos ver um pouco do outro lado da história. Vem comigo. O Inventário Oculto e o Incidente de 2006. Enquanto ainda eram apenas 2 alunos do segundo ano da Escola Técnica de Jujutsu, Satoru Gojo e Suguru Gito recebem a missão de proteger Riko Amanai e levá-la até o Mestre Tengen, que é o ser que mantém as barreiras do mundo Jujutsu funcionando e protegendo a realidade dos não-feiticeiros. O Tengen possui a técnica da imortalidade, mas para isso ele precisa de um receptáculo, de um corpo novo de tempos em tempos.
E essa garota, a Rico Amanai, seria o seu receptáculo perfeito, o receptáculo de plasma estelar, e devia ser levada até ele para o seu ritual de mortalidade ser feito. Gojo e Geto vão proteger a garota e levar ela até o Mestre Tengen, porque várias pessoas vão ir atrás da garota. Existem várias organizações criminosas no mundo de Jujutsu Kaisen, que querem que a barreira que o Tengen mantém, né, vá pro caralho, porque em um mundo onde tem maldições e pessoas para destruí-las, tem dinheiro. E sem falar em um culto religioso que quer manter a forma do Tengen como ele é, porque não querem ver ele como uma menina. Ou seja, pessoas para matar ela não faltam. Nisso vemos uma negociação, onde um homem oferece o trabalho de matar o receptáculo de plasma estelar para um Zenin, quando ele é interrompido pela seguinte fala. E então, Zenin, quer participar do assassinato? Eu não sou mais um Zenin. Agora eu sou Fushiguro. Mas é claro, eu participo do assassinato. Toji, agora Toji Fushiguro, aceita matar a garota e garante que tem um plano para matar ela. Mas, como eu disse, no momento não vamos falar do Toji, mas do nosso outro oponente, Satoru Gojo. Nesse momento que vemos o Gojo, ele era o oposto de Toji. Ele é uma anomalia do mundo Jujutsu. Um feiticeiro que nasceu com o dom dos 6 olhos e transbordando energia amaldiçoada. O Gojo já era um prodígio, praticamente invencível. Ele era capaz de usar o azul e o vermelho e já tinha grande experiência usando o Mugen, a sua técnica do infinito, que ele usava para se proteger de qualquer coisa que possa tocá-lo. Tamanho é o paralelo entre o Satoru Gojo e o Toji, que o Gojo, quando nasceu, desequilibrou o mundo Jujutsu. O cara nasceu tão poderoso que quebrou a balança de poder do mundo Jujutsu. Mas mesmo com todo esse poder, Gojo se sentia muito sozinho, e por isso ele abandonou seu clã para se juntar aos feiticeiros na escola técnica de Jujutsu, onde ele finalmente fez amigos, como o seu melhor amigo Geto, e outros como o Sensei Yaga, a Shoko e a Utahime, que eu ainda acho que tinha um tesão reprimido pelo Gojo. Na missão de proteger Rico Amanai, Gojo e Geto enfrentam diversos mercenários, que queriam a recompensa pela cabeça dela. Sim, como se não bastasse, ainda tinham posto uma recompensa pela cabeça da garota. Juntos, os três passam por toda uma aventura para chegar ao seu destino, ao ponto de que os três desenvolvem uma relação de amizade. Principalmente o Geto, que parecia ter se apaixonado pela Rico. E quando tudo isso parece que vai finalmente acabar, quando eles chegam ao templo do Mestre Tengen e já estão na barreira, Gojo abaixa a guarda. E então, ele aparece. Verdade. Não pode ser. Por acaso a gente se conhece? Eu também não sei. Sou péssimo pra lembrar nome de macho. Agora chegou a hora do verdadeiro confronto. Primata versus feiticeiro. Homem versus Deus. Uma luta intensa entre Toji e Gojo começa, enquanto Geto leva a garota ao Mestre Tengen. E nesse confronto com Gojo, Toji revela que ele pôs a recompensa na cabeça da garota para que os inimigos que fossem na frente desgastassem o Gojo e o Geto, dando tempo do Toji estudar os dois. Puta merda, o cara é foda. O cara é foda, patroa. Enfiou no rabo dos dois sem vaselina. A luta continua com Gojo lançando seus ataques, e Toji brilha mostrando suas habilidades físicas sobre-humanas. Gojo fica realmente impressionado vendo que tudo aquilo era força física, sem feitiços. Só força mesmo. E mesmo assim Gojo continua na batalha, usando o azul para lançar Toji para longe, mas mesmo assim o assassino de xamãs continua desviando e indo para cima de Gojo, que decide confiar apenas em seus instintos e focar em apenas ver a maldição do inventário,
já que ele não conseguia ver nem sentir o Toji. E mais uma vez, Gojo utiliza o azul para destruir toda a cobertura ao seu redor, mas Toji não terminou e manda uma série de maldições pequenas para ficar em volta do Gojo e enganar a técnica dos 6 olhos. E isso funciona. Gojo não consegue vê-lo nem sentir ele. E nesse segundo de desvantagem, Toji e a Lança Celestial fazem um ataque decisivo. Toji saiu vitorioso e, para garantir, ele usa uma faca para furar a cabeça de Gojo. Guardem esse detalhe. Enquanto isso, Geto e a Manai estão indo até o Mestre Tengen. Antes de ir, Geto diz a ela que não precisa fazer isso e que ela pode ter uma vida além disso. Que ela não precisa ser um sacrifício e que ele e o Gojo vão garantir o seu futuro e que ela sempre estaria com ele. E Rico diz que queria ir com ele, que quer viver, e parece que vai ficar tudo bem, mas... Rico? Tô livre, que beleza. Sabe o Satoru Gojo? Então, eu matei ele. Cara, o Toji é um filho da puta. Cara, esse maluco não tem palavras pra descrever ele. O cara é simplesmente sensacional. Em 1 segundo, ele conseguiu acabar com os sonhos e com a vida de 2 pessoas com um único tiro. O cara destruiu toda a música feliz, os sonhos e as esperanças de um futuro melhor, tanto para Rico quanto pro Geto. Mas vamos seguir em frente. Após derrotar o Gojo, chegou a vez de Geto, que também é brutalmente humilhado por Toji numa luta animal. Geto lança sua maldição, mas Toji facilmente consegue escapar. Após a destruição, o Toji permanece oculto e provocando o Geto, que revida com algumas maldições que são inúteis e não atingem o Toji. Quando o assassino de xamãs revela que matou mais gente para chegar ali, Geto diz que ele merece morrer e ataca ele com a maldição do dragão, que é destruída por Toji com a sua espada amaldiçoada. Geto invoca um espírito mitológico que coloca Toji em um domínio inato, mas o espírito é brutalmente molestado pelo Toji, que destrói o domínio com a Lança Celestial. E o Geto tenta absorver a maldição do inventário e o seu movimento dá errado, pois a maldição não pode ser absorvida porque tinha uma relação de mestre e escrava com Toji. Nesse momento, Toji dá o golpe final e acaba com o Geto. O Toji venceu, ele destruiu tudo, matou o Gojo, matou o Rico Amanai, só não matou o Geto, pois ele era um manipulador de maldições. E ele não queria pôr à prova o que aconteceria se ele matasse o Geto, o que aconteceria com as maldições que ele absorveu. Mas antes de ir, o Toji farma mais um pouco de aura, e esse foi o seu último erro. Fundo suficiente para matar. Seus pais abençoaram vocês. Mesmo com essas bênçãos, foram todos vencidos por um primata feito eu que nem sabe usar feitiço. Após isso, ele entrega o cadáver da garota e recebe o pagamento e vai embora. Toji está claramente remoendo suas escolhas. Ele parece perdido e até arrependido. Mas ele nunca vai dar o braço a torcer e dizer isso. E nesse momento em que ele tá saindo do templo, que ele dá de cara com Satoru Gojo renascido. O feiticeiro que voltou dos mortos e agora se tornou um com a sua habilidade e compreendeu os 6 olhos, se tornando agora o invencível, se tornando o mais honrado e o mais forte da Era Moderna. Toji fica perplexo, mas se prepara para a luta. Em paralelo, seu instinto em sua cabeça fica dizendo que tem algo errado. No mesmo segundo, vemos Toji dizendo que ele vai conseguir e que ele vai matá-lo. Mas mesmo assim, ainda vemos o seu instinto, algo que é extremamente realçado pela sua restrição celestial,
dizendo que tem algo errado e que ele não vai vencer essa luta. Mas mesmo assim, vemos Toji se preparando para atacar e lutar de qualquer jeito. Vemos o seu orgulho vencer o seu instinto, e dominado pela arrogância, ele segue para enfrentar Gojo, que nesse momento tá chapado de energia amaldiçoada, delirando de poder e mais louco que o Batman. Toji ataca ele com a lança celestial, mas nenhum ataque acerta o Gojo, que usa o vermelho para esmagar o Toji contra uma parede. Toji luta contra os seus instintos e deixa seu orgulho dominar, e ataca de novo, com a lança celestial. Mas parece que nada funciona, nenhum ataque acerta o Gojo. E nesse momento, que tudo parece tão perfeito, é que Gojo garante a sua vitória. Lapso e reversão. Vazio. Roxo. Toji é brutalmente ferido pelo vazio roxo. E agora, Satoru Gojo é o mais honrado, o mais forte da era moderna. Toji, mesmo na morte, não perdeu seu orgulho, mas ao mesmo tempo tenta ceder um pouco ao seu lado humano, dizendo a Gojo suas últimas palavras, avisando que o Megumi, o seu filho, seria vendido para o clã Zenin daqui uns 2 anos, e que Gojo devia fazer o que quisesse com essa informação. E assim se encerra a trajetória de Toji Fushiguro, o homem que mais chegou perto de derrotar o feiticeiro mais poderoso de todos. E assim concluindo o ciclo de Gojo, se tornando o mais forte de todas as eras e o feiticeiro mais poderoso do mundo Jujutsu. Mas dá pra aprender, assim, muita coisa com tudo isso, vejamos bem. Toji aprendeu com a morte que o seu orgulho o matou. Ele queria derrubar o ápice do mundo Jujutsu, e por uma briga, ele morreu, por uma autoafirmação idiota de querer matar o que ele considerava um dos objetos da sua dor e dos seus traumas, os feiticeiros poderosos. No caso, o auge do poder Jujutsu, Satoru Gojo. Mas seu orgulho ferido o levou apenas à morte, no fim disso tudo. Mas se tivesse arrancado a cabeça, tava tudo bem. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? E me segue lá no Instagram, pra quem quiser stalkear minha vida um pouquinho mais de perto. O link tá na descrição, tá bom, pessoal? E, gente, deixa aí nos comentários quem você prefere, Gojo ou Toji? Diz pra mim aí. Valeu, pessoal. Ah, e se caso não nos virmos, bom dia, boa tarde e boa noite.